Qual é a diferença entre um cosmético natural e um cosmético orgânico? Essa é uma dúvida que muitos profissionais têm. Bom, quando se fala em cosmético natural, geralmente nós pensamos em algo saído da natureza, algo extraído ali de plantas, que é totalmente natural, 100% natural, mas na prática nós sabemos que não é bem assim. Na verdade, na prática não há uma definição padrão para o que seja cosmético natural. O que nós temos atualmente são posicionamentos que dizem aí, que se posicionam, que afirmam o que exatamente pode ser cosmético natural ou não. E entre os posicionamentos que nós encontramos à disposição atualmente, nós temos os posicionamentos das certificadoras. Se você não sabe, uma certificadora de produto cosmético é um grupo que possui diretrizes, possui regras que classificam um cosmético como natural ou não, se esse produto cosmético seguir determinadas regras. Então, se eu tenho, por exemplo, uma empresa de cosméticos e eu quero classificar as minhas formulações como naturais ou como orgânicas, o que eu posso fazer? Eu posso contratar uma certificadora, essa certificadora vai me passar uma série de regras, ela vai me passar diretrizes que eu devo seguir, e se eu seguir corretamente essas diretrizes, seguir todas essas regras, no final do processo, essa certificadora pode então fornecer um selo para que eu estampe esse selo no rótulo do meu produto, e esse selo é uma espécie de comprovação que esse cosmético realmente é natural ou orgânico. A gente vai entender um pouco agora das regras que fazem, na verdade, com que o cosmético seja classificado como natural ou como orgânico. Alguns exemplos aí de certificadoras que são muito conhecidas, nós podemos citar, por exemplo, a Natru, que é uma certificadora europeia muito conhecida, é muito forte principalmente na Alemanha. Nós temos também a Cosmos Standard, uma outra certificadora europeia. São dois aí referenciais mundiais que muitas empresas seguem para classificar produtos cosméticos como natural ou como orgânico. Essas certificadoras, elas possuem regras, então isso você já entendeu. Se a empresa seguir essas regras, essas diretrizes, ela vai conseguir classificar um produto cosmético como natural ou como orgânico. Então existem regras específicas que devem ser seguidas para eu classificar um cosmético como natural ou um cosmético orgânico. Por que nós vamos seguir o posicionamento das certificadoras? Porque as certificadoras é o que há de mais crítico, é o que há de mais correto em termos de protocolos para se seguir e para classificar. Então, como não há uma regra geral, como há posicionamentos, nós vamos trabalhar com os posicionamentos de grupos que são considerados aí os mais rigorosos em termos de definição de regras para a classificação de cosméticos como natural ou como orgânico. É por isso que eu estou dando tanta ênfase nas certificadoras. Se você for criar formulações cosméticas com esse posicionamento sustentável, a minha sugestão é que você siga o que essas certificadoras pregam, mesmo que você não certifique esse produto junto a essas certificadoras, porque seguindo essas regras, essas diretrizes, esses protocolos, você consegue aí trabalhar com um direcionamento muito crítico em relação a posicionamento do que seja cosmético natural ou do que seja cosmético orgânico. Isso é muito importante. Vamos agora entrar em alguns detalhes sobre o que eu preciso fazer para classificar um cosmético como natural. Bom, cosméticos naturais são cosméticos feitos com ingredientes permitidos para uso em formulações naturais. As certificadoras muitas vezes possuem listas de substâncias que você pode seguir, que você pode definir para utilizar na sua formulação, para que você consiga aí, caso você venha certificar essa formulação, classificar esse produto cosmético como natural. De forma geral, as substâncias permitidas para a criação de cosméticos naturais são as substâncias naturais, aquelas substâncias como óleos, manteigas, ceras retiradas da natureza, normalmente fisicamente processadas, então são matérias-primas fisicamente processadas. Nós temos também as substâncias naturais derivadas,
que são aquelas substâncias que passam por uma reação química, porque essas certificadoras permitem alguns tipos de reações químicas, como saponificação, hidrogenação, entre outras. E nós temos também algumas substâncias sintéticas, que são idênticas ao natural, que também são permitidas para uso em cosméticos naturais. Então, basicamente, nós temos aí esses 3 tipos de substâncias que podem ser utilizadas para criação de cosméticos naturais. Então, para criar um cosmético natural, basicamente você precisa utilizar aí esses 3 tipos de ingredientes, esses 3 tipos de matérias-primas. Agora eu vou explicar para você quais são as regras, de uma forma geral, que você precisa seguir para criar um cosmético orgânico. Eu expliquei para você o que você precisa seguir para criar um cosmético natural, agora um cosmético orgânico. De uma forma geral, para você criar um cosmético orgânico, além de você ter que utilizar ingredientes permitidos, você precisa utilizar ingredientes que possuam aí certificação orgânica. Então essa é uma das principais diferenças. O natural você não precisa necessariamente ter ali ingrediente com certificação orgânica. Agora, no cosmético orgânico, você precisa ter ingrediente que possua aí certificação orgânica. Além disso, existem também regras em relação à concentração de ingredientes com certificação orgânica que você precisa ter aí na sua formulação cosmética classificada como orgânica. De uma forma geral, isso pode modificar de certificadora para certificadora, mas de uma forma geral, pelo menos 95% dos ingredientes naturais, ou seja, ingredientes de origem vegetal e animal, deve ser classificado como orgânico. Então, pelo menos 95% das matérias-primas dos ingredientes vegetais e de origem animal que você usa ali na sua formulação, pelo menos 95% desses tipos de ingredientes precisam ter certificação orgânica. Dessa forma, você cumpre aí um dos principais requisitos dessas certificadoras para que você consiga, enfim, classificar a formulação como orgânica. Então, sendo aí claro e fazendo um resumo breve para você. O natural, você precisa utilizar ingredientes que são permitidos, basicamente isso. Se você quiser utilizar ingredientes com certificação orgânica no produto natural, você pode utilizar, não tem problema nenhum. Agora, para fazer um cosmético orgânico, você precisa obrigatoriamente utilizar ingredientes com certificação orgânica e você tem que ter aí pelo menos 95% dos ingredientes de origem aí natural, vegetal e animal. 95% desses ingredientes precisam ter certificação. Agora, atenção num ponto que muitos profissionais fazem confusão. Os 95% não são em relação ao total da formulação. Os 95% são em relação aos ingredientes de origem natural. Bastante atenção nesse ponto, hein? Então não quer dizer que você tem que ter 95% do total da sua formulação aí composto por ingrediente com certificação orgânica. Não, porque isso tornaria aí o desafio enorme. Então não é assim que nós devemos seguir. Você tem que ter 95% dos ingredientes de origem natural. Então os ingredientes de origem natural são os ingredientes de origem vegetal e animal. 95% desses ingredientes precisam ter certificação orgânica. Então, sabendo disso, você não faz coisa errada na hora que você estiver certificando. Vale a pena enfatizar também que, dependendo das certificadoras, existem mais regras específicas, então você precisa entender bem qual a certificadora que você vai utilizar para certificar a sua formulação. Isso se você for certificar a formulação, porque mesmo que você não venha certificar essa formulação, você pode seguir também essas regras para criar suas fórmulas, porque você está tendo um posicionamento extremamente crítico aí em relação ao seu desenvolvimento. Acho que ficou claro para você a diferença entre um cosmético natural e orgânico. Seguindo essas regras, você não corre o risco de perder tempo no laboratório criando várias formulações e depois tendo que retrabalhar tudo de novo porque você esqueceu aí de adicionar determinado ingrediente ou não utilizou ingredientes nas concentrações aí tidas como ideais. Agora, vou ressaltar um outro ponto também. No quesito valorização, nós podemos dizer aí que os cosméticos orgânicos tendem a ser mais valorizados que os cosméticos naturais. Por quê?
Porque o cosmético orgânico, ele de certa forma, por utilizar ingredientes com certificação orgânica, ingredientes orgânicos foram utilizados nessa formulação. Isso faz com que ele tenha aí um caráter de cosmético mais nobre, que a execução, o desenvolvimento, a produção levou em conta aí ingredientes que são mais valorizados, porque o ingrediente orgânico ele precisa passar por um processo de certificação. Então há um cuidado muito grande em relação a como esse ingrediente é tratado para fornecer aí uma certificação para esse ingrediente. Já um ingrediente natural não. O ingrediente natural ele não necessariamente tem uma certificação orgânica. Por isso que normalmente os cosméticos naturais são mais fáceis de serem encontrados, eles possuem também aí um preço menor quando comparado com os cosméticos orgânicos. Bom, agora você já sabe essa diferença e você já está um pouco mais capacitado aí para lidar com esses desafios na hora da criação desses tipos de formulação. Espero que você tenha gostado, um forte abraço e até o próximo vídeo.